no assunto de hoje, vamos falar dos prejuízos que o cigarro traz às cordas vocais. Bom, para discutir esse assunto, a comunidade convidou a fonoaudióloga, mestre em problemas com a voz, Priscila Treza. A gente está aqui com a Priscila no estúdio. Tudo bem, Priscila? Tudo bem. Um prazer recebê-la no Comunidade desta tarde para a gente falar aí de um assunto tão importante, alertar o pessoal que está em casa, né, nos vendo, para que realmente quem é fumante tem esse vício, para que tenha todos os cuidados necessários, principalmente preserve a voz, né, Priscila? Com certeza é um assunto bastante importante e o Brasil, infelizmente, ainda lidera em número de casos de câncer de laringe, que é um câncer que pode ser evitado, no caso, se a pessoa não fuma. É verdade. Bom, olha, postado nas redes sociais, nos últimos dias, nessa semana, um vídeo tem causado grande impacto. Qual seria a sua reação aí de casa se você estivesse na plateia de um teatro aguardando a apresentação de um coral e, de repente, esse coral surpreendesse a todos com uma sinfonia de ruídos? Vamos ver o vídeo? Olha só, causa até arrepio vendo, né, Priscila? É emocionante. Bom, a gente viu aí que todos os integrantes desse coral, eles passaram por uma laringectomia. E para falar um pouquinho, explicar melhor para a gente o que é isso, está aqui a Priscila. Por favor, Priscila, o que é a laringectomia? Então, a laringe é o órgão onde estão as cordas vocais, que o nome correto seriam pregas vocais, né? Então, ela está localizada aqui no pescoço, onde os homens têm o gogó, né? Que é a proeminência da cartilagem, por isso que fica saliente. Essa região, então, é que contém as cordas vocais. Ela é uma estrutura que está dentro, no caminho da via respiratória. Então, a pessoa que fuma, ela justamente, o cigarro passa por dentro da laringe, passa por entre as pregas vocais. E as pregas vocais, elas têm uma posição que elas parecem, assim, duas prateleirinhas, né? Então, vai depositando, né? Essa fumaça toda, anos a fio, anos a fio. Então, o que acontece? A pessoa que tem um câncer na laringe, muitas vezes tem que remover a laringe toda. Dependendo do grau, né, de severidade desse câncer, a pessoa fica sem as cordas vocais para sempre. Então, a laringectomia, ela tem vários graus também, tem laringectomias que são parciais, então tira pedaço, né, da laringe, pedaço das cordas vocais. Mas nesse caso do vídeo, todos tinham feito laringectomia total. Então, a partir daquele momento, a pessoa não tem mais voz. O que foi feito, então, com aquelas pessoas? Não sei se você já quer que eu vá explicando essa parte. Por favor. Elas foram ensinadas a falar pelo esôfago. E, obviamente, que o som que sai pelo esôfago é aquele som muito, muito rouco, sem modulação, né? Ele é muito mais limitado, não tem aquela característica, né, melodiosa que tem a voz, né? Sem dúvida. Agora, como é que é feito o diagnóstico do câncer de laringe, Priscila? Então, como um dos primeiros sintomas do câncer de laringe é a rouquidão. Então, assim, o que é recomendado é qualquer rouquidão persistente, né? O que é persistente? Mais de 15 dias, a pessoa já deve procurar um médico. O médico que é especialista nessa área é o médico otorrinolaringologista, então, que é especialista em laringe. Ele vai fazer um exame que vai visualizar, então, como é que está a laringe para ver que problema que a pessoa tem.
Então, o que acontece é que, em geral, as pessoas não valorizam a rouquidão. Tá rouca, mas vai deixando, essa rouquidão vai progredindo, né? E quando a pessoa chega a procurar o médico, já está num estágio muito avançado da doença. Por isso que acaba precisando tirar a laringe inteira. Agora, quando a pessoa tem uma afonia ela se repete ao longo dos anos gradativamente, como é que é isso? Isso é um sintoma, de repente, para um problema maior? Câncer? Não. Essa rouquidão ou essa perda de voz ocasional, principalmente pessoas que usam muito a voz, que aí entram num processo de fadiga muscular mesmo. A rouquidão é chamada de disfonia, né? Isso. Disfonia, sim. Qualquer alteração vocal é uma disfonia. E a afonia é quando não tem voz, total da voz, tá sem né? voz. Né? Mas esse quadro que você falou, em geral, essa coisa que vai e volta, a voz fica boa, depois volta a piorar, etc. Esse quadro, em geral, não tem relação com o câncer. O câncer, uma vez que manifestou essa rouquidão, significa que já tem uma lesão cancerígena ali, essa não vai embora. Então, é uma rouquidão que vem e nunca vai embora. Ela só vai piorando. Então, o sintoma é diferente. Bom, e quais são os sintomas mais comuns do câncer na laringe, então, Priscila? Isso. Primeiro lugar é essa rouquidão persistente, uma voz extremamente desagradável. Então, não é aquela voz rouquinho, aquele rouquinho que é quase agradável, né? Não, é um rouco muito acentuado, áspero, né? E que não vai embora nunca, só piora. Outra coisa que a pessoa pode sentir é um desconforto para deglutir. Então, ela pode sentir dor para engolir, pode sentir sensação de alimento parado ou algum outro sintoma de desconforto para comer. E um outro sintoma que também começa a aparecer mais tarde, mas aí já está mais avançado, é falta de ar. Porque uma vez que essa lesão, esse tumor começa a crescer, aí começa a obstruir a passagem do ar, e aí a pessoa começa a sentir falta de ar. Né? Ela pode também ter tosse, muita tosse, porque a lesão está justamente na laringe, então provoca tosse. Ela pode ter, inclusive, um pigarro que não é produtivo, assim, ela tenta expulsar alguma coisa e não tem nada. Pode ser um sintoma, sim. Mas a gente fala que realmente o principal sintoma é a rouquidão. Agora, quem tem câncer na laringe, necessariamente afeta as cordas vocais, Priscila, ou não? Ou seja, as cordas vocais, elas consequentemente vão ser afetadas pelo câncer? Não, a gente tem na laringe 3 regiões que a gente pode dividir. Então, assim, tem a região das cordas vocais, que é a região glótica. Tem uma região para cima das cordas vocais, que é a supraglótica, e abaixo das pregas vocais, que é a infraglótica. Então, assim, muitas vezes pode acontecer do tumor pegar uma região que não está exatamente no nível das pregas vocais, né? Então, o câncer está, por exemplo, acima das cordas vocais. Nesse caso, o desconforto é maior para deglutir e menos na voz, né? E aí a pessoa, de repente, pode até fazer uma cirurgia que não perca as cordas vocais. Mas, em outra situação, pode ser, por exemplo, abaixo das pregas vocais. E aí o primeiro sintoma ser mais a falta de ar. E também não afetar tanto a voz. Então, até pode. Mas, realmente, o mais comum é afetar as pregas vocais pela característica que eu te falei da prateleirinha, né? Então, é o formato das pregas vocais que ficam numa posição horizontalizada e o ar passa por ali. Então, a fumaça do cigarro tende a agredir mais nessa região. Bom, a gente sabe que fumar o cigarro, né, sempre traz algum tipo de dano à saúde, seja ele qual for. Mesmo que a pessoa tenha o vício de fumar poucos cigarros, né, uma carteira, tem aqueles que fumam 2, já fumam em excesso, independente do grau do fumante, do vício, eu gostaria que você me falasse, é sempre importante prevenir, né, do que remediar. Que cuidados que o fumante deve ter com a voz? Olha, é complicado dizer, falar sobre cuidados para quem já fuma, né? Então, assim, a indicação é não fumar. Se a pessoa fuma, que ela fume pelo menos o mínimo possível. E fique atenta, obviamente, a todos esses sintomas. Mais do que 3 cigarros ao dia já é excesso. Então, porque assim, a quantidade de toxinas, né, a própria queima, aquela fumaça da queima e tal, isso já é nocivo. Então, não adianta, assim, não tem muito como prevenir, a não ser tentar diminuir ao máximo o cigarro, né? Não tem uma outra forma, assim, você fala, não, então dá para compensar bebendo água, fazendo... Não dá, porque a agressão do cigarro realmente
vamos dizer assim, é soberana ali, né? Agora vamos falar em porcentagem, né? A gente sabe que o fumo é um dos principais fatores de risco para o câncer na laringe. Quanto, em média, hoje o cigarro está relacionado diretamente ao câncer hoje? Qual é a porcentagem disso no Brasil? Realmente, assim, se a gente pegar todos os pacientes com câncer, cerca de 90% deles são fumantes. E não é um fumante de, sei lá, 2, 3 anos. São pessoas que fumam, assim, 20, 30, 40 anos de cigarro para daí manifestar. Por isso que é importante que a pessoa que está fumando, assim, há pouco tempo agora, né? Então, eu fumo só há 2 anos. Está na hora de parar agora, não adianta esperar, porque, assim, a doença não manifesta rápido. Claro. Né? E a outra coisa que a gente tem no Brasil é a associação do álcool com o cigarro. Então, é comum, infelizmente, a pessoa que fuma, ela também ingere muita bebida alcoólica. Quando associa uma coisa com a outra, triplica a chance de fazer um câncer, tanto na laringe quanto na boca. Então, realmente, assim, é outra associação perigosa, né? É uma combinação ultra perigosa, né, Priscila? Bom, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Comunidade, muito esclarecedora as suas colocações, e desde já a gente deixa o espaço em aberto, convite feito para você voltar numa outra oportunidade para a gente falar um pouquinho mais dos cuidados com a voz. Tá, joia. Eu queria só deixar um recado que, por exemplo, no caso do coral, a pessoa que infelizmente vai ter que tirar a laringe, ela tem como recuperar pelo menos uma forma de comunicação através do tratamento fonoaudiológico. Sem dúvida. Muito obrigada, então, pela sua participação.